Salve galera! Estamos aí começando mais um vídeo e esse vídeo especial aí para você que é do segundo ano do ângulo. Vamos falar um pouco de sociologia para o segundo ano do ângulo. Então, lembrando, gente, que a última vez que a gente teve lá a nossa aula presencial, acho que você se recorda, eu estava contando para vocês a teoria do Max Weber, né? Então eu contei passo a passo a teoria do Max Weber e a gente chegou naquele ponto que eu queria, que era definir estado em Weber. Porque esse capítulo, né, que nós estamos trabalhando, né, aulas 27 e 28, ele traz na segunda parte as teorias de estado. É isso que eu ia trabalhar com vocês se eu pudesse dar mais uma aula presencial, né? Por exemplo, eu cheguei e falei para vocês que a definição de estado em Weber, você lembra? Definição de estado em Weber era aquela instituição que possuía o monopólio do uso da força legítima. Era isso. Apresentei para vocês a definição do Estado em Weber. Né? Havia a definição do Marx também, que a gente colocou, a ideia de que o Estado é a expressão da luta de classes. Né? A classe dominante vai utilizar do Estado para dominar. Bom, mas há outras teorias de Estado. As ciências políticas nos mostram outras teorias de Estado. E eu vou contar um pouquinho delas para você nesse momento, que era justamente a matéria que eu ia dar numa próxima aula presencial. Então vamos lá, ó. Primeira coisa, o primeiro cara, o cara que inaugura as ciências políticas é um cara chamado Nicolau Maquiavel. Então lá no período do Renascimento, o Nicolau Maquiavel, ele vai apresentar uma teoria muito interessante. Por que é uma teoria muito interessante e que é a inauguração das ciências políticas? Por quê? Porque ele, eu gosto de falar assim, que ele manda a real. Então é o primeiro cara que manda a real. Se você pegar lá na antiguidade, lá na Grécia, os filósofos, o Aristóteles, o pessoal vai falar, o governante deveria ser assim. Entendeu? Ou na Idade Média, as pessoas super católicas, não, mas o governante deveria ser bom. Maquiavel, ele chega e manda a real. Ele fala assim, olha, eu estudei vários governos na história toda que tivemos. E os caras que mais se deram bem, aqueles caras que mais conseguiram fama, que mais conseguiram bons governos, governos estáveis, aqueles caras que mais conseguiram sucesso governando, foram aqueles caras que fizeram o que tinha que ser feito. Se eles tiveram que ser mal, eles foram maus. Se eles precisaram ser bons, eles foram bons. Eles foram tendo uma moral que se ajustava às circunstâncias. Estes caras que tinham esta malemolência, justamente foram eles que souberam então manipular a situação, adaptar-se à situação e aí tiveram sucesso. Então, o Maquiavel, olha que interessante, ele não está dizendo que você deve ser um manipulador, mas ele disse que, na real, os governos que melhor tiveram sucesso foram aqueles que, se necessário, manipularam. Então, o Maquiavel, então, ao mandar esta real, ele quebra a tradição e cria as próprias ciências políticas. Porque as ciências políticas vão passar a estudar exatamente a realidade do poder, não como ele deveria, em tese, idealmente ser. Então, o Maquiavel escreve aquele livro, né, O Príncipe. E no Príncipe, ele justamente dizia, olha, temos que conquistar o poder, né, o cara tem que conquistar o poder e manter o poder. E para fazer isso, ele deve lançar mão de qualquer atitude, não é? Devido em relação às circunstâncias que vive, né? O cara que melhor ele vai ter a habilidade de enxergar direito as coisas que estão rolando e vai aplicar isso na hora certa e na circunstância certa, né? Virtude e fortuna. Ele vai falando, né? Ele vai dizendo assim, olha, é melhor ser amado ou temido? Então, os dois, né? Mas na impossibilidade dos dois, você prefere ser temido. Porque as pessoas só traem alguém quando sabem que este alguém gosta de você. Porque essa pessoa vai te perdoar. Então, é melhor ser temido, porque as pessoas vão manter uma certa distância de você e não vão te desafiar. E com o tempo até vão gostar um pouco de você. Bom, Maquiavel
a partir dele até se cunhou uma frase do senso comum, né? Que os fins justificam os meios. Né? Os fins justificam os meios. Uma frase do senso comum que tenta condensar um pouco dessa complexa teoria do Nicolau Maquiavel. Agora, nesta segunda parte do vídeo, vou trazer outra teoria para você. Agora apareceu lá na época do século XVII, mais ou menos, em diante, alguns filósofos que criaram a teoria do contrato social. Opa, vamos se ligar então agora na teoria do contrato social. O primeiro cara a falar sobre isso é um cara chamado Hobbes. Né? Então, o Thomas Hobbes, ele viveu tipo 90 anos no século XVII. Ele dizia assim, olha que interessante a teoria, que haveria um ser humano que existia antes da sociedade. Ele estaria no estado natural, no estado de natureza. E que hoje a gente vive na sociedade, no estado civil, no estado de sociedade. Então tem esses dois momentos. Então esse homem que vive na natureza, no estado natural, ele era livre para fazer o que bem desejava. Só que para o Hobbes, o homem naturalmente ele é egoísta. Naturalmente o homem é egoísta. O homem quer gozar de seus desejos imediatamente e sem freios. Isto em natureza, então, vai gerar uma guerra permanente de todos contra todos. Uma vez que o homem é o lobo do homem, diria o Nicolau Maquiavel. Desculpe, diria o Thomas Hobbes. Bom, esta é uma situação que causa muita incerteza e insegurança para o homem. Talvez seja melhor ele abrir mão da liberdade de fazer o que bem deseja, entregar essa liberdade, a soberania, a um soberano ou grupo de sábios, né, um conselho de soberanos, para que, assim, este governante imponha a ordem e, pelo menos, agora haverá mais tranquilidade. É assim que ele cria o metafórico contrato social, não é? Então a gente entra na sociedade, é como se houvesse um contrato social. A gente sabe que tem que seguir aquelas regras. E é função do soberano fazer e impor essas regras. Isso trará mais tranquilidade, porque a gente pode, então, preservar a nossa segurança física, não é? Nossa integridade física, nossa propriedade, coisa que na natureza não aconteceria. Então, para o Thomas Hobbes, né, o contrato social aconteceria desta forma. Teve aquele John Locke. O John Locke já é um inglês. Também viveu no século XVII, foi morrer lá no começo do século XVIII. Muitos falam que o John Locke é o pai do liberalismo, não é? Um dos primeiros liberais. Essa expressão liberal não existia antes, só no século XIX que ela foi cunhada. Mas os caras voltam lá e falam que o John Locke seria um dos pais do liberalismo. O John Locke, ele dizia assim, realmente o homem vivia no estado natural. Mas ele dizia que, diferentemente do Thomas Hobbes, que o homem nem é bom, nem é mau. Na verdade, o homem vivia tranquilamente. Mas que foi conveniente criar a sociedade. Porque acontece um monte de situações em que o homem não é necessário ele se envolver. Você tem uma briga entre um e outro, quem vai dizer que está certo, quem vai dizer que está errado. Então essas questões, assim, a gente não pode se meter nelas. Então seria mais conveniente que houvesse um governo que deteria a soberania. E daí ele tomaria essas decisões. Seria mais conveniente, portanto, para o homem isto. Mas diria John Locke que quando o governo, esse que detém o poder, ele atenta contra os nossos direitos naturais, nosso direito a manter a nossa integridade física, a nossa propriedade, né? Na Carta de Independência dos Estados Unidos, lá do século XVIII, diz que a gente tem o direito de buscar a nossa felicidade. Né? Então, quando o governo atenta contra esses direitos naturais, veja, direitos naturais eles existem antes, são pré-existentes à própria sociedade. Lá no estado natural existiriam esses direitos. Aí o homem edificou governos. Se os governos vão contra esses direitos naturais, que são inalienáveis, a gente não pode abrir mão deles, é direito dos homens em derrubar o governo e estabelecer outro governo que preserve os direitos naturais.
Bom, essa mais ou menos era a teoria do John Locke. É que no século XVIII apareceu um cara chamado Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau já vem com outra ideia, que no estado natural o ser humano era ingênuo. O que tornou o ser humano egoísta, como Hobbes dizia, foi que quando apareceu uma pessoa e disse, né, cercou uma terra e disse, isto é meu. Então, esta pessoa que criou a propriedade, criou a desigualdade. E aí começou a tortura humana. Para o Rousseau, então, o homem era inocente. E foi, então, a sociedade que vai corrompendo o coração do homem. Aí o Rousseau fica num dilema, não é? Temos como voltar ao estado natural? Não dá. Então nós teríamos que melhorar a situação dos governos atuais. E como que a gente melhoraria? Não pode ter rei, esses caras... por exemplo, a teoria do Thomas Hobbes fala de um rei tendo a soberania total, né? Seria o absolutismo. Ele fala, não tem como aceitar um negócio desse. Na verdade, a soberania deve ser popular. O povo deve tomar as decisões. Mas deve tomar decisão de que forma? Pela vontade geral. Mas como que se estabelece a vontade geral? A vontade geral não é somar o que cada indivíduo quer, fazer lá uma eleição e ver quem ganha. Não é isso. Ela deve ser tomada em consenso, em coletivo. Compreende? Isso é muito difícil. Requer muita maturidade do ser humano. Por isso que o Jean-Jacques Rousseau investiu muito na ideia da educação. Então, ele escreveu aquele livro O Emílio da Educação, em que ele dizia que a gente tem que ser educado para buscar os consensos desde criança, desde mais novo. Então, uma parte importante da teoria do Hobbes é a educação, quando a gente vai ser inculcado da ideia de debate e chegar a um consenso. Bom, gente, trouxe para vocês então algumas teorias de Estado, algumas teorias de alguns autores que descreveram o Estado ao longo dos últimos séculos. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Se cuida aí, hein? Tamo junto!